Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao News Web Doc, o seu canal de documentários que mergulha fundo nos mistérios e histórias que desafiam a lógica. Neste vídeo, vamos explorar um caso que intriga especialistas e assombra até os mais céticos: a Casa das Sete Mortes. Prepare-se para uma jornada repleta de fatos surpreendentes, depoimentos inéditos e revelações que vão mexer com suas crenças. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Agora, sem mais demora, vamos ao que interessa. Hoje vamos explorar um dos locais mais famosos de Salvador, na Bahia, a enigmática Casa das Sete Mortes. Envolta em mistérios e muitas lendas, essa construção é considerada por muitos como um dos lugares mais assombrados da cidade. Atualmente, o imóvel já não serve mais como residência, pois passou a abrigar uma instituição pública. Mas o passado sombrio que ronda suas paredes continua vivo no imaginário popular. Reza a história que, em meados do século XVIII, eventos terríveis aconteceram ali dentro. Por isso, inúmeros pesquisadores de fenômenos paranormais ainda visitam o local e relatam sons estranhos e manifestações inexplicáveis. Será que essas experiências são reais? Fique comigo até o final do vídeo para descobrir. E se gostar do conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Localizada na atual Rua Ribeiro dos Santos, número 24, no coração do Centro Histórico de Salvador, antiga Rua do Paço, a Casa das Sete Mortes foi erguida no século XVIII. Reconhecida por seu valor histórico, ela foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional em 1943. Décadas depois, em 2010, passou por uma restauração completa. Durante o vídeo, você verá imagens da casa antes e depois da reforma. Com 2 amplos andares e ainda um misterioso sótão, o casarão impõe respeito já pela sua arquitetura robusta, feita em alvenaria. Muitos que visitaram o sótão relatam ouvir sons inexplicáveis vindo de lá. Ao olhar para a fachada antiga, especialmente antes da restauração, era impossível não sentir a atmosfera de mistério e segredos guardados ao longo dos séculos. Apesar das mudanças físicas trazidas pela restauração, dizem que a energia espiritual da casa permaneceu intocada. Segundo algumas pessoas, as almas de antigos moradores, especialmente aqueles que morreram ali, continuam vagando pelo local, presas a um tempo que já ficou para trás. Alguns elementos tornam essa casa uma verdadeira obra de arte arquitetônica, única e cheia de personalidade. Há quem afirme que se trata de um dos casarões mais antigos do Brasil, já que sua localização aparece registrada em mapas históricos da cidade. Estima-se que tenha sido construída no século XVII, por volta de 1650. Devido à sua idade avançada, alguns detalhes e materiais originais se perderam com o tempo. No entanto, muitos registros e documentos foram preservados e estão armazenados no Arquivo Histórico Municipal. A partir de 2021, o imóvel passou a abrigar a sede da Escola Artística Focus Moda, um projeto social que oferecia oficinas gratuitas de moda e cursos de empreendedorismo digital para mais de 350 alunos. Contudo, essa informação pode estar desatualizada, já que estamos em 2025. Se você souber de alguma atualização sobre o funcionamento do espaço, compartilhe nos comentários. Embora grande parte da fama da casa esteja associada a fenômenos sobrenaturais, há quem diga que tudo não passa de superstição ou lenda urbana. No entanto, pessoas que moram nas proximidades e visitantes afirmam que a história de assombração tem sim fundamento real. A casa, erguida originalmente para fins residenciais e não comerciais, tem origem incerta. Nem o construtor nem o primeiro morador são conhecidos. No século XVIII, o imóvel serviu como residência do padre Manuel de Almeida, que viveu ali até falecer em 1756. Foi justamente nesse ano que a casa ficou marcada por uma tragédia. 4 pessoas teriam perdido a vida dentro da propriedade, sendo uma delas o próprio padre Almeida. Alguns relatos sugerem que as mortes ocorreram de forma violenta, envolvendo armas brancas. O nome Casa das Sete Mortes teria surgido porque, antes desses acontecimentos,
Outros 3 indivíduos teriam cometido suicídio dentro da mesma residência, selando sua fama como um dos lugares mais assombrados e misteriosos do país. Apesar das inúmeras histórias, não existe uma confirmação oficial sobre tudo o que aconteceu na antiga casa. Muitos registros históricos se perderam com o passar dos séculos, dificultando a reconstrução precisa dos fatos. O que se sabe é que 4 pessoas realmente morreram ali, segundo documentos que ainda restam. No entanto, o título Casa das 7 Mortes sugere que o número de vítimas pode ter sido ainda maior, mas sem registros formais. Entre as vítimas estariam o padre Manuel de Almeida, 2 trabalhadores escravizados e um ex-escravizado, que mesmo após conquistar a liberdade, continuava prestando serviços à casa. Embora as 4 mortes sejam reconhecidas oficialmente, as circunstâncias permanecem envoltas em mistério. Ninguém sabe exatamente como ou porquê. Não houve identificação de culpados, o que alimentou diversas lendas locais. Algumas versões sugerem que todos foram assassinados a golpes de lâmina, enquanto outras fontes mencionam envenenamento, supostamente planejado por uma mulher escravizada em retaliação aos maus tratos que sofria. Essa mulher teria fugido e jamais sido encontrada. Mesmo assim, os relatos mais aceitos são os que mencionam mortes violentas, pois estes ainda contam com respaldo documental. Moradores antigos da região relatam sons estranhos e aparições na casa, especialmente durante a noite. Muitos dizem sentir uma energia opressora no local, como se o peso da tragédia ainda estivesse preso às paredes do imóvel. A sensação desconfortável é atribuída à fatalidade histórica, que até hoje permanece sem explicação. Embora as mortes tornem o local sombrio, a beleza arquitetônica da casa chama a atenção, principalmente depois da restauração realizada em 2010. Antigamente, quando a estrutura ainda estava bastante deteriorada, o casarão transmitia ainda mais a sensação de um passado esquecido, reforçando o clima de mistério. Durante a restauração, trabalhadores relataram experiências aterrorizantes, barulhos inexplicáveis vindos do sótão, sons de objetos sendo arremessados ao chão e sussurros assustadores ecoando pelos corredores. Muitos afirmaram que era quase impossível se concentrar no trabalho, mesmo durante o dia, já que a atmosfera carregada e os ruídos sobrenaturais pareciam sempre presentes. Apesar de toda a história macabra, quem visita o casarão após a reforma reconhece sua imponência e valor histórico, ainda que o ar de mistério nunca tenha abandonado completamente a famosa Casa das 7 Mortes. Talvez, durante as obras, os trabalhadores se estendessem um pouco além do horário, avançando pela noite adentro. Porém, relatos apontam que muitos da equipe inicial simplesmente desistiram de continuar, recusando-se a permanecer no local. A famosa Casa das 7 Mortes é cercada por relatos de atividades sobrenaturais. Moradores e visitantes falam de passos que ecoam pelos cômodos vazios, portas que se movem sozinhas, aparições de formas sombrias e uma névoa estranha que surge e desaparece sem qualquer explicação. Durante a última grande restauração, como já mencionei, os operários vivenciaram eventos inexplicáveis. Portas se abriam sem vento algum, em ambientes completamente fechados. O mais assustador era ver maçanetas girando sozinhas, como se uma mão invisível estivesse tentando abrir caminho. Até trincos simples, sem maçaneta, eram vistos se movendo como se alguém estivesse do outro lado tentando passar. Esse tipo de experiência fez muitos trabalhadores abandonarem o serviço de forma abrupta, sem sequer buscar explicações racionais. Além disso, relatos de turistas e visitantes durante as visitas guiadas são ainda mais impactantes. Muitos afirmam ver na janela do andar superior a figura de um homem vestido como padre, mesmo sabendo que não há encenação nem atores caracterizados no local. Os guias reforçam que nunca houve esse tipo de representação, aumentando ainda mais o mistério. Muitos acreditam se tratar do espírito do Padre Almeida. Há também testemunhos de aparições de figuras negras trajando roupas antigas e rasgadas, andando tranquilamente pelos corredores, como se ainda vivessem na época colonial, completamente alheios à passagem do tempo. Entre todos os fenômenos, o som de passos pesados subindo e descendo as escadas é, sem dúvida,
o que mais amedronta os visitantes. Muitos guias já relataram ter ouvido esses sons, especialmente quando o local está vazio. Moradores das redondezas também comentam sobre a energia estranha que paira ao redor da casa. Quando passam pela frente, dizem sentir calafrios involuntários. Não apenas fruto da sugestão ou do medo, mas de algo genuinamente inexplicável. Segundo eles, não se trata de simples estalos de madeira antiga, mas sim de passos firmes e claros, como se alguém ainda perambulasse pelos corredores da velha casa. Sons estranhos vindos do sótão também são frequentemente relatados, mas sempre que alguém sobe para investigar, não encontra viva alma por lá, pelo menos nada que os olhos possam enxergar. Alguns relatos dizem que visitantes, especialmente turistas mais sensíveis, não suportaram a energia intensa que parece preencher a casa. Há registros de pessoas que chegaram a desmaiar, afetadas pela atmosfera pesada do lugar. É importante dizer, o imóvel é uma verdadeira joia histórica, e essas histórias não têm o objetivo de afastar quem deseja conhecê-lo. Há quem caminhe pelos corredores sem sentir absolutamente nada, enquanto outros juram que o ambiente carrega memórias terríveis do passado. Moradores próximos ao casarão também afirmam ouvir, em certas noites, gritos desesperados de socorro vindos lá de dentro. E quando alguém se aproxima para verificar, tudo está mergulhado na mais completa escuridão. Até os vigias do local já relataram ter escutado esses sons. Alguns decidiram permanecer no emprego, mas outros pediram para sair depois de experiências assustadoras. Em lugares assim, marcados por tragédias não resolvidas, é comum que uma forte carga energética se mantenha viva. O mistério em torno das mortes e a sensação de que a justiça nunca foi feita reforçam ainda mais essa impressão. Inclusive, o próprio padre, uma figura de respeito na época, teve um fim trágico sem que os responsáveis fossem encontrados. Não se sabe ao certo se houve investigação policial de verdade, se foi um crime premeditado ou fruto de alguma disputa interna. Esses detalhes ainda permanecem encobertos pelo tempo. Se alguém, especialmente da região de Salvador, tiver mais informações sobre essa história, compartilhe nos comentários. Adoraria saber. E assim encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido essa viagem pelos mistérios da Casa das Sete Mortes. E assim concluímos mais um mergulho em mistérios que o tempo se recusa a apagar. Se você gostou dessa história da enigmática Casa das Sete Mortes, já sabe, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no News Web Doc para não perder nenhuma investigação sobrenatural. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.